Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor, se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Deus pode fazer maravilhas, Deus pode fazer maravilhas. E eu tenho um testemunho para contar. Hoje pela manhã, eu estava no final da live, eu estava já encerrando e de repente Deus me deu uma revelação sobre algo que aconteceu na vida de uma mulher. Algo que ela enxergou à noite, ao seu lado direito, ao lado direito dela, da cama, enquanto ela dormia. E eu acredito que eu posso contar os nomes. A Maria de Fátima me mandou mensagem dizendo que o filhinho dela, o Igor, não vou dizer os sobrenomes, né? Ou o sobrenome deles, ele enxergava coisas, mas que no momento em que eu falei isso, o seu pequeno filho, a Maria de Fátima, nos contou que aquele amiguinho imaginário, né, que ficava com ele todo o tempo, diz este pequeno servinho de Deus. Diz que nessa hora, quando eu comecei a revelar isso, esse amiguinho que estava ali perto, diz que esse menino acorda muito cedo e às vezes até por conta dessas aparições, diz que, deixa eu falar do jeito que eu quero falar aqui agora, gente, me deem licença, por favor. Esse demônio desgraçado que ficava atormentando essa criança, se fazendo passar por um amiguinho imaginário, ele disse: não, desliga a televisão, desliga a televisão. E aí então o pequeno foi para desligar a televisão e a Maria de Fátima disse: não, tu não vai desligar. Como assim? O que houve? E ali eu continuei falando, eu não sei, quando eu disse: tua casa está liberta, tua casa está blindada. Nessa hora esse amiguinho imaginário gritou não e saiu correndo. Aí a mãe explicou e ele disse: mãe, na verdade eu sempre tive medo. Eu só ficava conversando com ele porque eu tinha medo dele me fazer uma coisa ruim, uma coisa mal, uma maldade. Eu tô todo arrepiado aqui contando, gente. Mas esse demônio que se fazia passar com um amiguinho imaginário teve que bater em retirada. E eu, na mesma hora, com muito respeito, a Maria disse que eu podia falar os nomes, mas ela pediu para eu apagar, porque ela não quer que o filho sofra chacotas na escola, achando que ele é algum tipo de maluco ou coisa parecida. Maria de Fátima, obrigado por me permitir falar os nomes de vocês. E eu, de fato, até já apaguei a mensagem. Eu respeito muito o testemunho de todos vocês, amém? Mas eu quero agradecer, Maria de Fátima, por você contar, porque isso renova a minha fé. Isso me abençoa e me dá uma gana santa de continuar me consagrando, de continuar apresentando a minha vida no altar do Senhor, para poder libertar as pessoas. Eu peço a toda a minha equipe de intercessão que orem cada vez mais por mim, porque eu quero mais e mais de Deus.
Queridos, eu tenho falado aqui, a unção só está aumentando. A unção só está aumentando, queridos. É incrível o que Deus está fazendo. E mais incrível ainda é o que Deus está por fazer. Amém, amados? Você pode dar um glória a Deus aí? Gente, hoje estamos no 13º dia dessa campanha poderosa, onde o impossível está acontecendo. Veja só, essa mãezinha nem sabia, Maria de Fátima, ela nem sabia que o seu filho tinha um amigo imaginário. Por pressão, por medo, ele se submetia, se sujeitava às brincadeirinhas que ele fazia. Vamos brincar de esconder, demônio desgraçado. Mas porque essa mãe, vamos supor, eu não estou dizendo, mas vamos supor que esse pequeno tenha dito: mãe, hoje em vez de assistir a live, será que eu não posso ficar assistindo desenho aqui, a senhora assiste no seu celular? Vamos supor, eu não estou dizendo que ele fez, pelo amor de Deus, gente. Mas eu acho que é uma tendência natural de uma criança. Mas essa mãe botava o filho para assistir as lives, gente. Ou seja, olha o que Deus fez. Deus permitiu que eu tivesse uma revelação do que aconteceu com uma mulher durante a noite. E isso foi, digamos que foi o que Deus usou. Desculpa, gente, eu me emociono. Que foi o que Deus usou para libertar não só a mulher que havia visto, não só a casa dela foi blindada, mas a casa de Maria de Fátima. E é por isso que eu tenho falado e falei hoje de manhã e falo agora de novo. Se exponha a esse ambiente profético, convide pessoas para participarem das lives. Olha o que Deus está fazendo. Quantas vezes, eu quero que as minhas ovelhas queridas que participam aqui comigo já de mais tempo, eu quero que você diga, se você lembra de vezes que eu orei aqui e pessoas relataram: eu estou vomitando, eu estou com ânsia de vômito, eu vomitei isso, eu vomitei aquilo, quando eu oro por libertação. Gente, mandaram fotos para nós, eu mostrei fotos aqui, gente. Gente vomitando coisas estranhas, gente vomitando enfermidades, gente vomitando bolos de cabelo. Coisa horrível, gente, com todo respeito às pessoas que me mandaram essas fotos. Coisas horríveis. Ou seja, uma pura manifestação do poder de Deus. E eu quero que esta manifestação de Deus esteja sobre a sua vida. Estamos no 13º dia dessa campanha poderosa. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, participe dessa campanha. Você que já está participando, persevere. Você que está chegando aqui hoje, inicie hoje. Mas, profeta, você já tem um 13º dia. Quantos dias são? 21 dias. 21 dias de clamor para que o impossível aconteça. E Deus está fazendo o impossível. Gente, foi ontem, não foi? Agora eu não lembro. Acho que foi ontem. O testemunho de um menino, que eu agora não lembro o nome, que a mãe vinha orando, fez votos em todas as lives da campanha de Portas Abertas. Não aconteceu. Em tese não tinha acontecido, né? Porque ela estava pedindo portas abertas para o filho poder fazer cirurgia. Eles não tinham condições de fazer no particular, precisavam fazer uma cirurgia de correção, porque um pezinho do menino era retinho e o outro era tortinho, talvez 45 graus, um pouquinho mais. Só que isso já era motivo de chacota na escola, na rua, né? Na vizinhança. E era uma criança que estava ficando extremamente introvertida, não queria mais se relacionar com ninguém, não queria mais ir para a escola. Aí então eles foram, procuraram, fizeram exames, viram que era muito possível e talvez até, de certa forma, fácil de corrigir. Não digo a recuperação, mas uma cirurgia em tese que era que poderia ser feita. A mãezinha não me deu os detalhes, então eu prefiro não ficar chutando aqui, né? E ela fez durante toda a campanha de Portas Abertas. Ela ficou muito brava comigo. Ficou revoltada. Porque ela fez votos de manhã e de noite. Na live da manhã e na live da noite. Para Deus abrir a porta. Só que Deus não abriu a porta. E sabe por que Deus não abriu a porta para ela conseguir fazer a cirurgia do filho? Porque Deus tinha uma porta maior para ela. Ela ficou muito revoltada, ficou muito brava, muito... E parou de me assistir, ficou... Diz que falou horrores contra mim, dizendo que era coisa de gente falsa, que eu era falso, que isso, que aquilo. Ela está perdoada, ela me pediu perdão,
Mas ela disse, parece que alguém falou, não sei exatamente. E ela estava assistindo a live. Depois, ainda talvez revoltada, mas estava assistindo. E para a glória de Deus, amados, para a glória de Deus, eu acho que ela estava aqui ouvindo os milagres, eu não sei exatamente, até pedi, mandei para ela, mas ela não me retornou ainda. Só disse assim, profeta, eu estou com muita vergonha. Não tem que ficar com vergonha, querida. A senhora teve um momento de raiva. A senhora está perdoada. Amém? E ela, no meio da live, ela pediu perdão. Senhor, meu Deus, me perdoa por ter falado mal desse profeta, desse homem de Deus. Terminou essa live que ela pediu perdão, disse que pediu perdão muitas vezes ali durante a live. Ela está lá, depois talvez preparando o jantar. De repente vem o filho. Ela olha assim, não, filho, espera só um pouquinho. Vai lá adiante de novo e volta caminhando aqui para a mãe ver uma coisa. Diz que quando ele veio vindo, estava ali os dois pezinhos retinhos. Deus não abriu a porta da cirurgia, porque o próprio Deus fez a cirurgia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Milagres iguais a esse, nós temos visto iguais a esse e maiores ainda. Hoje de manhã, o que foi o caso deste homem? Me foge o nome dele agora aqui. Que fumou por mais de 38 anos e bebeu por mais de 40 anos. Voltou o nome aqui, Jairo. O Jairo, não o Jairo Kupczynski, que está aqui sempre fazendo votos, não, outro Jairo. E ele disse que eu chamei pelo nome, eu não consigo lembrar disso, pedi perdão a ele. Mas ele disse que no momento em que eu falei o nome dele e trouxe uma palavra, ali ele foi liberto. Ali ele foi liberto e disse que logo depois ele pegou e puxou um cigarrinho. Não, foi pegar uma bebida para voltar a beber. Ele já é evangélico. Pegou a bebidinha, quando tomou, disse que deu um... mas que sensação ruim. Acho que eu tô com alguma coisa ruim no fígado, não vou beber hoje. Pronto, largou ali. Passou uns minutos, eu vou fumar um cigarro. Foi lá na rua, sei lá onde é que ele foi. Acendeu o cigarro. Tragou o cigarro. Quando ele tragou, ele disse que deu uma ânsia de vômito. Não sei se ele chegou, não lembro se ele chegou a vomitar ou não. Quando sentiu aquele cheiro, aquele, sabe? Ele disse, profeta, eu não sei o que aconteceu. Porque eu nunca quis, eu nunca desejei, eu nunca pedi. Nem para Deus, nem para ninguém. Eu nunca quis, nunca foi meu desejo deixar de fumar ou de beber. Eu fui completamente curado, liberto. E não sabia nem exatamente o que tinha acontecido. Eu quero declarar que isso vai acontecer na sua casa, na sua família. Esse filho, essa filha, o marido, a esposa. Quem estiver preso aos vícios está sendo liberto agora. Agora, em nome de Jesus. Amém? Mas eu tenho uma palavra aqui, queridos. E hoje de manhã foi muito forte, que gerou esse milagre. Nós estamos falando sobre a importância de estarmos atentos aos sinais de Deus. Eu nem vou repetir tudo que eu já falei. Nem vou citar as coisas que eu já preguei. Mas número 3, que foi o que eu preguei hoje de manhã. Os sinais de Deus exigem discernimento espiritual. Então, queridos, nós precisamos ter discernimento espiritual para nós não ficarmos, sabe, às vezes numa espiritualidade imatura. Onde estou passando por uma árvore, cai uma fruta. Meu Deus, é um ataque. Não tem gente que deu uma dor. Às vezes foi o mau jeito que você deu, querido. E a frase que eu tenho falado, e que ela parece até meio sem nexo, meio sem sentido, mas é uma verdade muito grande. Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Como assim, profeta? Agora não deu para entender mesmo. Eu vou de novo. Na vida, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Como assim, profeta? Eu vou explicar. Por exemplo, você exagera na dose, do tipo, é um feriadão, você vai para a praia, você vai para o campo, e aí você está a fim de extravasar numa boa. Não estou falando de vícios, estou falando de brincar, de fazer churrasco, de comer um montão, de vai para o sol, caminha, corre, passeia, brinca, sabe? Só que você não está acostumado com esse ritmo. E aí, na beira da praia, torra no sol, aí dá uma insolação. Gente, olha só.
A insolação não é o diabo atacando. A febre, o mal-estar, as costas queimadas que não dá nem para deitar na cama, o rosto queimado que parece que a pessoa pintou de vermelho o rosto, de tão pimentão que tá. Não é um ataque do diabo. Isso é uma reação normal. Isso é a reação normal de uma escolha ou de algumas escolhas que você teve. Por exemplo, eu vou ficar em jejum e Deus nem mandou fazer aquele jejum, mas e daí ficou gripado. Porque eu fiz o jejum, o diabo se levantou. Não era para fazer o jejum, você só estava ficando sem comer. Só que vamos lá, como explicar que nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual? Aí nós voltamos para a mesma afirmação. Você está lá na praia, daí você brinca e tal, e aí molha no mar, toma banho, você não sente, tem um ventinho gostoso, você não sente torrar a pele. Mas 3 horas depois, 4 horas depois, não dá nem para botar a camiseta de tanto que arde. Você já deve ter passado por isso, principalmente quando criança. Eu, quando criança, passei, infelizmente, várias vezes por essa. Várias vezes. Então, às vezes queima tanto que dá até insolação e dá febre, mal-estar. Muitos vomitam porque estão passando mal, de tanto que se queimaram. Então, eu vou afirmar, isso não é o diabo. Isso é o resultado das escolhas dessa pessoa. Tá, mas eu não entendi a frase, profeta. Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. E aí, agora eu explico. É uma reação natural. Mas quem disse que por trás não estava o diabo? Sabendo que você sabe que não é bom ficar no sol exposto desse jeito, mas o diabo ficava ali, não dá nada, fica aí. Não dá. Só que ele ficou tentando influenciar. Ou seja, por trás deste plano de fundo, estava lá o diabo. Então, nem tudo é espiritual, foi a sua decisão. E essa decisão trouxe consequências. Consequências que qualquer pessoa teria do mesmo jeito. Sendo uma pessoa completamente incrédula, sendo um apóstolo, um profeta, um pastor, um mestre, um evangelista. Sendo um bebê, sendo um ancião, ia colher os mesmos resultados. Então, é algo físico. E por isso eu afirmo, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Porque, obviamente, por trás, por exemplo, a pessoa está lá no trânsito, ela está dirigindo, de repente ela bate o carro. Mas o diabo não, mas foi você que dobrou sem ter atenção. Você chegou na esquina, estava lá a plaquinha de pare, você até parou, mas você parou, olhou ligeiro e foi. Quando você foi ver alguém, bateu em você. Não dá para dizer que foi o diabo. Porque você deveria ter parado de verdade, você deveria ter olhado com muita atenção para os dois lados e aí feito a conversão, feito a manobra, não sei como é que se chama. Mas aí eu lhe pergunto, isso aqui foi físico ou foi espiritual? Foi físico. Mas aí eu também lhe pergunto, mas será que o diabo não estava por trás, lembrando de um problema, lembrando de uma situação, e essa pessoa estava ali angustiada, talvez até querendo chegar mais rápido para tentar resolver o problema. E ali, com a mente agitada, de repente, chegou, parou, deu uma olhadinha, mas ela está tão, desculpa a expressão, tão atucanada, tão nervosa, que ela faz a manobra sem ter toda a atenção e, de repente, ela causa aquele acidente, aquele abalroamento, enfim. Então, foi físico, mas por trás estava o diabo, trazendo um nervosismo, uma ansiedade. Por isso que eu digo que nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. E agora eu trago uma aplicação para isso. Por isso que esse aqui, os sinais de Deus exigem discernimento espiritual. Você tem que entender que, mas por que Deus não me blinda para eu não sentir esses ataques? Se Deus lhe blindasse e você não sentisse os ataques, você ia orar, você ia jejuar contra esse ataque? Não ia. Porque você ia sentir, você ia achar que está tudo bem. Então Deus permite esse desconforto para a gente ir para a oração, para a gente ir para o jejum, para a gente não faltar aos cultos, para a gente não faltar às lives, para a gente não deixar de buscar Deus, para a gente não deixar de orar, para a gente não abandonar a congregação, meus irmãos.
Cuidado, porque às vezes até o trabalho pode ser um agente do inferno para afastar você da bênção de Deus. Escute o que eu estou dizendo. Porque como é que o diabo desvia as pessoas do propósito que Deus tem para elas? Como? Ou é através de problemas, ou é através de distrações. Problemas ou distrações. O trabalho, ele não é um problema, ele é uma solução, mas às vezes ele é uma distração. Então você precisa se organizar, ter disciplina, como nós ensinamos essa semana. Você precisa ter disciplina para dizer, não, eu tenho que trabalhar sim, mas eu também tenho que estar na igreja, e não só por você, não, mas você que é chefe de família, você precisa ser o provedor. O provedor não é aquele só que coloca dinheiro dentro de casa, que traz o pão para cima da mesa. Não, o provedor é aquele que direciona a sua família aos pés do Senhor Jesus. Esse é o maior provedor de todos, porque esse está provendo à família o direito de acessar os direitos que esta família tem mediante a fé. Você está entendendo essa palavra? Então nós temos que ter discernimento espiritual para entender que às vezes um atraso, às vezes, sabe, às vezes está lá, a sinaleira deu problema e daí, ou sinaleiro, como alguns falam, né? O semáforo. Deu problema lá, não funciona, está em meia pista e você atrasa. Mas eu tinha um compromisso, por que Deus não me ajudou para eu chegar a tempo desse compromisso? Deus teve que atrasar o trânsito para você não se envolver num acidente e você está reclamando. Ah, mas eu não sabia. Devia saber. Devia saber que você, sendo um cristão, orando, andando no ambiente profético, ambientes proféticos mudam as coisas ao nosso redor. E vou dizer mais, quanto mais você andar no profético comigo, mais você vai ver dessas intervenções de Deus na sua vida. Às vezes, mas eu fui comer tal comida, quando eu vi, tinham jogado fora. Eu fiquei tão brava, já saí brigando, que não me respeita. E será que não foi Deus que moveu alguém para jogar fora, porque estava contaminado com uma bactéria? Uma super bactéria. E você ia definhar numa cama de hospital, ia morrer. Aí Deus foi lá, moveu alguém, e você foi lá e brigou com a pessoa. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Então nós precisamos de discernimento espiritual. Opa, por que está acontecendo isso aqui? Eu lembro uma vez, queridos, eu entrei dentro de um avião, agora não lembro, mas acho que foi no Rio de Janeiro ou São Paulo. Acho que foi Rio de Janeiro. E daí um pouquinho eu entrei e o troço não decolava. Perguntei para um comissário, uma comissária, não lembro. Escuta, desculpa a pergunta, mas está atrasado, não está? Ou estou enganado? Não, está atrasado, senhor. Mas não se preocupa que em voo o comandante consegue tirar o atraso. Eu disse, não, tudo bem. Passados mais uns 10, 15 minutos, aí todo mundo já começou a se inquietar. Daí, nisso, o comandante pegou, gente, aqui é o comandante, assim. Nós queremos pedir desculpas, mas tem tem um equipamento que não está respondendo perfeitamente. Então a equipe técnica está aqui trabalhando, já resolvendo. Dentro de, no máximo, 5 minutos, estamos nos colocando na cabeceira da pista, alguma coisa assim, para decolarmos. Passou 5 minutos e nada. Passaram-se 10 minutos e nada. Aí o pessoal já começou a dizer, ei, e agora? O que houve? Aí o comandante disse, olha, nós não estamos conseguindo, eles vão trocar a peça. Aí todo mundo, meu Deus, eles disse, não, mas nós vamos conseguir tirar o atraso em voo. Beleza. Daí um pouquinho o comandante, gente, foi impossível a troca. E nós estamos achando prudente, nós vamos mudá-los de aeronave. Gente, aí eu lhe pergunto, e se eu começo a dizer, diabo, solta isso? Não, nós temos que decolar. E se esse avião fosse cair? E se o comandante não desse atenção a esta pequena falha? Porque eu esqueci de dizer que de início era uma pequena falha. Por isso ele disse, né, estamos com uma pequena falha, não está respondendo 100% como deve ser. Então nós chamamos a equipe técnica para dar uma revisada. Que peça era? Que equipamento era? Então eu lhe pergunto, era o diabo? Ou foi Deus travando, colocando o seu anjo ali para travar aquele voo e não decolar? Para que eu, seu servo e talvez outros servos de Deus que pudessem estar ali, fossem guardados. Deus quer guardar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser guardado por Deus.
Deus quer se revelar a todos, mas nem todos querem ver, nem todos querem experimentar a revelação de Deus. Então esses sinais, eles precisam ser, nós precisamos ter atenção. Gente, esse assunto, ele realmente mexe comigo, porque eu já vi muita coisa tremenda acontecendo quando nós nos sujeitamos ao mover profético. Eu quero convocar você. Vamos caminhar juntos. Nós estamos numa campanha poderosa. Vai encerrar não amanhã, mas no próximo domingo. Falando em domingo, amanhã, 10 da manhã, nós temos um culto profético muito poderoso. 10 da manhã, 7 da noite. Eu quero convocar você para esses dois cultos. Profeta, eu vou nos dois, se você quiser, melhor ainda. Agora, se você não puder, escolha um e venha. 10 da manhã, 7 da noite. Será poderoso. Eu vou estar esperando você. Vou estar esperando junto com toda a equipe para nós orarmos por você. Deus tem feito maravilhas. Amém? Posso orar por você agora? Se eu posso orar, escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre minha vida e mais. Já compartilha com alguém essa live. Diga, olha, o profeta vai orar, mas assista toda a live, porque vai esclarecer, que vai falar daquele assunto que nós estávamos falando. Tinha 2 mulheres que estavam falando esses dias sobre esse tipo de assunto. Manda para tua amiga lá, manda para tua irmã lá, manda para essa colega, em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar por todos vocês agora. Se eu posso orar, escreva. Já escrevi. Escreva novamente. Seja profeta de Deus sobre minha vida. Deixe o seu like, todos vocês deixem a curtida. É muito importante isso para que mais vidas recebam esta oração. E você, por favor, compartilhe. Deus vai te abençoar muito por conta disso. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela tua unção, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra poderosa, esclarecedora, palavra de alinhamento, profeta que nos a palavra profética que nos dá direcionamento, sim, nos dá direção ao mover profético. Pai Santo, Pai querido, eu oro e te peço, Espírito de Deus, move agora sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, meu Deus, meu Pai, eu declaro o teu mover, a tua unção, sim, meu Deus, a tua unção, o teu mover sobre cada vida, Pai, sobre cada homem, sobre cada mulher. Espírito de Deus, move agora, eu te peço. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Sopra agora, Espírito. Sopra agora, Espírito, eu te peço. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, Pai querido, eu te peço proteção sobre as minhas ovelhas queridas. Meu Deus, eu destruo agora toda investida das trevas. Toda a trama diabólica contra essa família, contra essa casa, estão quebradas agora. Estão quebradas agora. Diabo, pega tudo que é teu. Satanás, pega tudo que é teu e sai dessa casa. Sai dessa família. Esse trabalho que foi arriado, que foi encomendado para destruir essa casa, para destruir esse casamento, esse trabalho que foi feito, que foi enterrado no cemitério, eu cancelo, eu anulo isso agora, em o nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Que a tua unção venha sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher. Pai Santo, Pai querido, eu oro, eu rogo a Ti, Senhor, que haja conserto nos lares, que haja conserto nas famílias. Eu declaro, meu Deus e meu Pai, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada homem, sobre cada mulher. Espírito de Deus, sopra agora e traz cura, sopra agora e traz provisão, sim, porque o Senhor é Deus da provisão. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Rebassori catarabassori catarabaia. Rocotoroboshi catarabassa. Eu só digo uma coisa, Jéssica. Você só precisa seguir, viu? Você só precisa seguir. Digo também com a Alana. Deus manda falar para você, Alana, que esse tempo de dúvidas, de receios, isso cai por terra agora, porque Deus está abrindo um novo tempo sobre a tua vida. Deus está abrindo um novo tempo sobre a tua casa. Receba da parte de Deus. Recandalabassori catarabassoia candalaia. Rocotoroboshi catarabassoria candalabassoia. Pai Santo, Pai querido, sopra. Eu quero dizer para o Fabiano, no nome de Jesus, continue crendo, porque Deus está movendo, Ele está tirando, Deus está literalmente arrancando agora. E em 3 dias, Fabiano, você vai ver uma
grande transformação. Receba da parte de Deus. Receba da parte de Deus. Tem uma mulher, você está sentindo uma dor terrível por baixo das costelas. Deus manda te dizer que a cura chega agora no teu corpo. Receba da parte de Deus. Receba da parte de Deus. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo as minhas ovelhas queridas. Homens e mulheres que talvez estão com alguma dor no seu corpo. Talvez algum impedimento, algum movimento que não está sendo possível a realização deste movimento. Eu declaro os teus membros agora liberados, braços, pernas, pescoço, costas, músculos, nervos, tendões, ligamentos, juntas e medulas, agora sendo tocadas pelo poder de Deus. Pai Santo, Pai querido, a Ti seja a honra agora e todo louvor por tudo o que o Senhor está fazendo. Se você recebe, minha ovelha querida, a bênção, a provisão de Deus, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Gente, então, amanhã, 6h30 da manhã, temos um encontro aqui. Amém? Eu vou estar te esperando aqui, 6h30 da manhã. Depois, às 10 da manhã, o nosso culto. Eu tenho certeza que vai ser poderoso. E depois mais um culto profético às 7 da noite. Eu vou estar te esperando também, tá bom? Beijo no coração, compartilha essa live e Deus vai te abençoar muito por você trabalhar junto comigo aqui, tá bom? Compartilhe, porque Deus vai te abençoar. Beijo no coração, a paz de Cristo. Tchau, tchau.